Fala, Influa. Já pode ir embora. Depois do Ale e da Bru. Que isso, cara. Queria dizer que, primeiramente, Jesus é muito bom e muito gracioso. Eu fiz um esboço. Confesso que fiz um esboço, mas Jesus não deixou subir com nada. Me deu 3 confirmações de vir aqui, então peço que vocês estejam orando por mim aqui aí de baixo. Queria falar para vocês como foi meu encontro com Jesus. Como eu encontrei o meu melhor amigo. Eu acho que é isso que Deus quer falar com vocês hoje. Eu creio que é isso que Deus quer falar com vocês hoje. Como é ter um melhor amigo e como eu encontrei esse melhor amigo. Nem sempre eu fui crente, eu conheci Jesus com 18 anos. E a única vez que eu tinha sentido a presença dele antes dessa idade foi com 13 anos em um retiro. E o legal desse retiro é que a gente passava por vários desafios, por várias coisas que a gente tinha que curar em Jesus. E eu me lembro que no último dia desse desafio, eu estava vendado. E tinha um cara que ele dizia no microfone: você está preparado para o seu último desafio? Não vai fazer muito sentido essa história agora, mas com o decorrer da palavra, eu creio que vocês vão entender melhor. E ele repetia: você está preparado para o seu último desafio, em todo momento que eu estava ali. E no momento que eu me senti preparado, eu tirei minha venda. E na hora que eu tirei minha venda, minha família inteira estava na minha frente. E eu comecei a chorar muito. E Deus falou comigo pela primeira vez ali com 13 anos de idade. Mas depois disso, nunca mais. Com 15 anos, meus pais se separaram. Eu comecei a me envolver com droga, me envolver com bebida. E só pensava em zoeira. Ficava 3 dias longe de casa, sendo nem maior de idade ainda, já nessa vida. E a pregação não é sobre mim, mas é sobre o que Cristo fez em mim e o que Cristo ainda faz diante de nós. Com 18 anos, eu estava num bar. E nesse bar eu comecei a beber muito com meus amigos. E aí a gente teve a brilhante ideia de ir num prédio abandonado que tem aqui na cidade. A gente foi nesse prédio, fez muitas coisas ruins. E eu lembro que eu não lembro mais de nada naquele dia. Eu acordei no sábado muito ruim e peguei o celular e eles tinham enviado o vídeo de como eu estava nesse dia. Eu estava muito louco, sendo carregado pelos meus amigos, sendo carregados pela escada desse prédio. E eu estava fora de si, falava várias coisas. Só que da metade da escada pro térreo, eu começava a repetir uma coisa que no momento que eu vi aquele vídeo, eu nitidamente senti que era a voz de Deus. Que eu, depois de 5 anos daquele dia, eu começava a repetir assim: você está preparado para o seu último desafio? No vídeo em que eu estava muito louco. E nesse meio tempo, já tinha um amigo que colava na igreja e ele me trouxe para Poema, nesse mesmo dia, no domingo, no próximo dia. E depois desse dia, eu comecei a conhecer Jesus. Eu comecei a ver a santidade dele nas pessoas. Eu comecei a entregar os pecados que eu vivia. Eu comecei a olhar para a face dele de verdade. E por que eu quero falar isso com vocês hoje? E João 17,3 vai dizer que a vida eterna é essa: que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Sabe, Jesus trouxe essa palavra para mim, para revelar que o que Ele quer de nós hoje é que a gente viva realmente um relacionamento genuíno com Ele. Sabe, eu não sei quem é você hoje, mas talvez você foi alguma pessoa que já esteve entre nós e hoje não está mais. Talvez você seja a pessoa que está aqui na igreja, vem aos cultos, mas não sente Jesus como deveria sentir, ou crê em Jesus como você deveria crer. Talvez você não tenha esse relacionamento ainda genuíno com Deus, de conseguir abrir seu coração e falar: Jesus, eu quero você, cara. Jesus, transforma a minha vida. E também você pode ser o segundo tipo de pessoa que está aqui, que é aquela que ainda não conheceu Jesus, que ainda não descobriu como Ele é, ainda não descobriu as suas características, ainda não sabe como é bom viver com Jesus. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é que Jesus, Ele é fiel. E queria também
compartilhar uma outra palavra. Se eu não me engano, está em... Deixa eu puxar aqui, em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13:12 vai dizer: porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. E depois conhecerei como também sou conhecido. O que essa palavra nos traz? Hoje nós vemos ele como espelho. Ou seja, Jesus, ele é a perfeição. Cara, ele é a perfeição. E o que é o pecado? A definição de pecado é errar o alvo. Errar o alvo milimetricamente, você já está errando o alvo. Então, quando a gente erra o alvo, que é Cristo, a gente já está em pecado. Só que, cara, como assim, velho? Eu nasci do pecado e agora? O que Jesus vai fazer? Por isso, nós vemos ele como um espelho. Porque ele é o espelho da perfeição que devemos seguir. Nós não podemos olhar como se Cristo não pudesse mudar mais a gente. Como se Cristo não pudesse transformar mais nosso coração. Mas a gente precisa olhar ele como um espelho. De que, cara, Jesus, ele é perfeito. E eu preciso seguir os caminhos que ele fez. Eu preciso falar como Cristo falou. E isso não fala de uma perfeição de eu querer ser perfeito. Porque eu sei que eu não vou ser. Nós nascemos do pecado. Só que ele veio para nos justificar. E o que a gente está fazendo com essa justiça hoje? O que nós estamos fazendo com a justiça que Deus nos deu? Será que a gente está usando ela para ter um relacionamento no quartinho? Em Mateus 6,6 vai dizer que a gente tem que fechar a porta do nosso quarto e orar ao Deus que está no secreto. E o Deus que está ali no secreto nos recompensará publicamente. Eu quero contar para vocês da minha história aqui da minha casa, quando eu me converti. O meu quarto era no meio do corredor. Então minha porta era aberta. Não tinha porta, na verdade. Todo mundo passava e andava. E eu lembro que a primeira vez que eu li essa palavra, cara, fecha a porta do seu quarto, eu comecei a coçar minha cabeça assim. Vou fechar a porta do meu quarto, mas meu quarto nem tem porta, Jesus. E agora, o que eu faço? Foi aí que eu entendi, cara, fechar a porta do seu quarto. Não é muitas das vezes você se isolar apenas, mas é você isolar a sua mente para o exterior e começar a olhar para Cristo. Falar: Jesus, eu quero falar com você hoje, papai. Papai, eu estou aqui no quartinho, eu quero te visitar, eu quero que você esteja aqui comigo. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo, papai. É um relacionamento de um melhor amigo. O que será que a gente tem vivido no nosso quartinho? Se eu perguntasse para você hoje, qual foi o dia que você mais queimou? Qual foi o dia que você sentiu a presença de Deus e falou: caraca, Jesus, você está aqui. Nossa, que culto louco. Que conferência louca. Nossa, que retiro animal. Qual foi o dia que você mais queimou na sua vida? A resposta que Jesus me deu foi que o lugar que a gente deve mais queimar é no secreto. Porque é um lugar que você vai falar diretamente com o seu pai. É o lugar que você vai reconhecê-lo. É o lugar que você vai conseguir ver o amor dele por você. Cara, se o seu coração não queima, se o seu coração não sente algo a escutar isso, cara, isso é muito louco. Eu sinto que nós jovens, às vezes, temos um pouco de vergonha de esboçar algumas coisas, de levantar a mão, ou às vezes dar um glória a Deus, falar: mano, que louco, sei lá, velho. Às vezes a gente fica meio acanhado. Só que chegou o tempo da gente começar a manifestar realmente o que Jesus tem entregado no nosso quartinho. Manifestar realmente qual a nossa identidade em Jesus. Não ter mais vergonha de falar de Jesus para os nossos amigos. Não ter mais vergonha de ser quem realmente nós fomos escolhidos para ser nele. Cara, nós somos santificados por ele. Quando a gente olha para ele, quando a gente olha para o nosso alvo, a gente anda no caminho correto. Mas quando a gente desvia o nosso olhar e acaba olhando para o pecado, a gente já está errando o alvo e não consegue olhar para a graça de Deus. Amém? Eu queria contar a história de um amigo meu. Se a banda quiser subir aí, pode ficar à vontade. Esse meu amigo, ele chegou na igreja já faz alguns meses, se não me engano. E a gente era amigo do mundão. A gente se conhecia lá desde o tempo da escola, né?
E a história dele eu quero contar uma breve parte, porque para mim me tocou muito e eu creio que também pode edificar a vida de vocês. Ele nem sempre conheceu Jesus. Ele vivia uma vida parecida com a minha. Só que os pais dele não eram tão conectados com ele quanto eram os meus. O que eu queria dizer é que esse cara, por muitas das vezes, poderia ter escolhido vários caminhos errados que ele viveu, poderia ter permanecido nesses caminhos. Ele, com pouco tempo, assim, bem novo, já começou a se envolver com droga. E no decorrer da caminhada, ele começou a vender droga. E começou, cara, a permanecer nesse lugar. No momento difícil da vida dele, em que tudo estava ruim, ele pensou em tirar a sua própria vida. Ele caminhou até uma linha do trem e ficou ali, cara, esperando o trem passar. Enquanto ele estava esperando, apareceu um morador de rua e segurou a mão dele e falou assim: cara, se você não sair daqui, eu também não vou sair. Nesse mesmo momento, ele levantou, pegou as suas coisas e foi para casa de uma amiga dele. E ele permaneceu, cara. Permaneceu até que Jesus encontrou ele, até que ele encontrou Jesus. E hoje está aqui com a gente. Hoje está aqui vivendo o evangelho. Hoje está já cuidando de jovens. Hoje tem permanecido na palavra, no mover. E por que eu estou querendo falar essas coisas para você? Porque eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei de uma coisa: o maior milagre para mim não é apenas aqueles que a gente vê na TV. O maior milagre para mim não é aqueles apenas que a gente escuta, mas o maior milagre para mim é aquele que a gente vive. É aquele que eu posso olhar para o lado e falar: cara, você é um milagre, Gui. Gui, você é um milagre. Ale, você é um milagre, cara. Nós somos um milagre, porque, cara, de verdade, olhar para a nossa vida e falar: cara, eu merecia alguma coisa, eu não merecia nada. Mas quem dá ou deixa de dar é Deus, cara. É a graça abundante. Eu não mereço a graça e você também não, mas é de graça. Deus escolheu te dar. Queria falar um último versículo para a gente finalizar. Quero voltar nesses dois tipos de pessoas e falar diretamente com vocês. Peço que vocês fiquem de pé já, para a gente buscar Jesus, escutar o que Ele tem para nós. Em 2 Coríntios fala assim, 2 Coríntios 12:10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, assim então é que eu sou forte. Sabe, às vezes você está olhando para você mesmo e falando: caraca, mas Jesus, você é perfeito, como eu vou ser como você? Só que na verdade você não deveria estar pensando isso. O que você deveria estar pensando é: Jesus, eu realmente sou fraco, Pai. Eu realmente não consigo sozinho, Jesus, me ajuda, papai. Jesus, eu quero te conhecer mais, papai, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, Jesus. Jesus, que eu não me apegue a quem eu sou hoje, Jesus, mas que eu apegue, Pai, a quem você é no meu secreto, Jesus. Quem eu vejo você lá todos os dias quando eu fecho a minha porta, papai. Papai, que eu possa ver você nas pessoas, Jesus. Que eu acredite nas pessoas como o Senhor acreditou, Jesus. Jesus, você acreditou, Jesus. Você confiou até em Judas e ele o traiu, Jesus. Até o final você acreditou nas pessoas, Pai. Quem sou eu, Pai? Eu sou um desgraçado que fui encontrado pela graça, Jesus. Eu fui um cara, Jesus, que não sabia o que era o evangelho, eu não sabia quem era você, mas hoje eu posso ver, não apenas na minha vida, mas na vida dos meus irmãos também, Jesus. Jesus, que o Senhor possa falar com as pessoas que ainda não escutaram sobre o Senhor nessa noite, Jesus. Eu peço que vocês fechem os seus olhos nesse momento, que vocês iniciem um clamor por Jesus.
que vocês possam iniciar uma oração sincera, como foi falado aqui hoje. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se a gente entender que nós somos pecadores e todos os dias carecemos da graça e da misericórdia de Jesus, nós estamos todos os dias queimando, nós estamos todos os dias amando Jesus de todo o coração. Perdoe, Jesus, perdoe, porque às vezes a gente acha que é alguma coisa que na verdade não é nada, Pai. Papai, nos perdoe, Jesus, porque há momentos que a gente acha, Jesus, que temos um título, Jesus, que temos um cargo, Jesus. Só que na verdade, Jesus, o único título e o único cargo que o Senhor nos deu é de ser filhos de Deus, papai. É de ser amados por você, Jesus. É de entender a sua graça, de Jesus. É entender a sua misericórdia que se renova todos os dias, papai. Todos os dias, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo coração de cada um que está aqui, Jesus. Que a gente comece a clamar por um amor maior. Papai, eu oro por um fogo maior, Jesus. Que a gente possa colocar os nossos pecados para serem queimados, Jesus. Mas que a gente não olhe para eles, Pai. Que a gente olhe para você, Jesus. Todas as tentações vão vir, Jesus. Vão tentar nos atacar, papai. Mas o que prevalece, Jesus, é quando a gente olha para a sua graça e olha para a sua cruz e vê que o Senhor não está lá, papai. Vê que o Senhor está vivo, Jesus. O nosso Deus não está morto. Cristo vive e Ele está em nós. Está no nosso quarto. Está dentro de nós. Papai, muito obrigado, Jesus, por esse privilégio, Jesus, de não só conhecer o Senhor, Jesus, mas como a sua palavra vai dizer, mas também sofrer como o Senhor sofreu, Jesus. Não apenas conhecer a Cristo, papai, mas sofrer como Ele sofreu, Jesus. Entender, Jesus, que o Evangelho não é apenas dias de culto, não é apenas conferências, papai, mas o Evangelho é todos os dias da nossa vida na presença do Senhor, em nome de Jesus.